E aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a primeira revolução industrial que acontece no século XVIII. Nem todos os países se industrializaram de forma igual. Existe um país, a Inglaterra, que acaba se industrializando de uma forma muito mais intensa do que os outros países. A Inglaterra é o país pioneiro nessa primeira fase da industrialização. Ela vai agregar algumas características, algumas qualidades que vai dar a ela essa grande potência, como por exemplo o acúmulo de carvão mineral. Na primeira revolução industrial é criada a máquina a vapor, que utiliza como fonte energética o carvão mineral. E se a Inglaterra tem isso em grandes quantidades, isso vai acabar favorecendo a indústria inglesa. Uma outra característica, uma outra qualidade é a reserva de ferro. Tá? A indústria, para ser construída, precisa de ferro, ferramentas, máquinas vão utilizar o ferro, e a Inglaterra também tinha isso em grande quantidade. Uma outra qualidade da Inglaterra nesse processo de industrialização foi o acúmulo de riquezas durante o período do mercantilismo, das grandes navegações. A Inglaterra tinha colônias espalhadas no mundo inteiro e boa parte dessas riquezas foram investidas em infraestrutura, como ferrovias e rodovias. Tá? E para fechar aqui, uma outra qualidade desse pioneirismo da Inglaterra, a lei dos cercamentos do campo. Né? Os campos, você tinha os camponeses, que produziam basicamente alimentos. Durante o período de industrialização, a indústria que mais cresceu foi a indústria têxtil, produção de tecido, e ela precisa basicamente de lã. Então, para os donos das terras, é muito mais vantajoso você expulsar esses camponeses e começar a criar ovelha. Tá? Com a expulsão desses camponeses do campo em direção à cidade, com esse grande êxodo rural, esses camponeses vão servir como mão de obra para a indústria. Tá? Uma grande reserva de mão de obra para a indústria inglesa que estava crescendo na época. Tá? As principais características dessa primeira fase, dessa primeira revolução industrial. Como eu já disse, expansão da indústria têxtil foi a principal indústria na primeira revolução industrial. A máquina a vapor, que eu também já expliquei a vocês, eu chamo a atenção para a locomotiva e o barco a vapor. Com esses dois meios de transporte que utilizavam carvão mineral, você acaba encurtando a distância entre os espaços e assim você consegue escoar a produção numa velocidade maior. Os trabalhadores começam a utilizar a locomotiva para se transferir da sua residência ao trabalho e isso acaba dando um impulso ainda maior nessa primeira fase da revolução. Como eu já expliquei a vocês, houve um acelerado êxodo rural, êxodo dos trabalhadores que saem do campo por conta da lei dos cercamentos e vão servir como mão de obra na cidade. Acontece que a cidade ela não estava estruturada, não estava pronta para receber todo esse contingente populacional. Então você tem uma cidade com uma grande proliferação de doenças, já que você tinha esgoto a céu aberto, insalubridade. A cidade na Inglaterra da primeira Revolução Industrial, Londres na primeira Revolução Industrial, era considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Né? Você tinha basicamente, isso é importante para vocês na prova do Enem, formação de chuva ácida. As indústrias utilizavam o carvão mineral e como a cidade tinha grandes indústrias, você tinha uma grande poluição do ar. Tá? E lembrando que a cidade ela era muito insalubre. Tranquilo? Próximo vídeo nós vamos ver a segunda Revolução Industrial. Beijos!